A respeito da terceira reunião do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do G20 aqui em Salvador. Temos conosco a coordenadora do grupo, a diplomata Celeste Cristina, que vai nos comentar um pouco, fazer um balanço desses 3 dias de reunião. Depois a gente abre para perguntas. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bom? Como o Gustavo comentou, nós tivemos aqui agora a terceira reunião do Grupo de Desenvolvimento do G20. Esse grupo de trabalho, ele cuida de temas da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ela conta com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são compromissos que todos os países na ONU, na verdade, se comprometeram a avançar em diversas temáticas, como promoção do crescimento sustentável, igualdade de gênero, acesso à educação, à saúde, combate à fome e à pobreza, enfim, são 17 objetivos. Eles foram adotados em 2015, com objetivos para 2030, e aí a nossa função é no G20 a gente fazer ações para avançar nesses objetivos. Como eu disse, eles começaram em 2015, se nós estamos em 2024, a gente já passou de mais da metade desse caminho aí até 2030, mas infelizmente a gente não está na metade de alcançar essa agenda, então a gente precisa realmente acelerar e ter um sentido de urgência de como avançar nessa agenda. A gente se inspirou bastante no que o presidente Lula falou na Assembleia Geral da ONU no ano passado, de que as desigualdades elas estão na raiz ou agravam quase todos esses problemas. Então, por isso, a gente colocou a redução das desigualdades como a nossa principal prioridade. Então, o que a gente está fazendo aqui em Salvador é negociando um documento, tentando trazer a atenção política do G20 para a importância de se promover políticas de inclusão social, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de crianças, de pessoas em situação de rua. A gente, inclusive, teve ontem um evento paralelo do ministro Silvio Almeida aqui em Salvador, apresentando para os países do G20 como que a gente pode ter políticas para a inclusão dessa população. Um outro aspecto bem forte que a gente está tentando dar mais ênfase é a questão da igualdade racial. Inclusive, esse foi um dos motivos que a gente escolheu fazer a reunião aqui em Salvador, por ser uma das cidades com maior presença africana no Brasil. O Brasil, como eu disse, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas o Brasil adota um 18º objetivo, que é justamente a promoção da igualdade racial, e a gente está tentando, inclusive, incluir aí esse objetivo da gente tentar liderar, por exemplo, para outros países do G20 também e incluírem mais políticas nesse sentido. Então, essa é a nossa primeira prioridade. A segunda prioridade é o acesso universal à água e saneamento básico. É uma área que ainda estamos todos muito atrás, mesmo os países do G20, mesmo as 20 maiores economias do mundo, nenhum deles ainda tem acesso universal à água e saneamento básico. E é algo muito, muito necessário para a dignidade humana, para a promoção da saúde, para a educação, para que todos possam ter uma vida totalmente plena de direitos. Por isso a gente resolveu trazer a necessidade de ter mais investimentos nessa área. Então, a gente também está negociando um documento, que a ideia é os países do G20 fazer um chamamento para mais investimentos nessa área, com atenção específica em comunidades rurais, comunidades locais isoladas, como no nosso caso aqui do Brasil, comunidades indígenas e quilombolas. Então, aqueles que estão realmente fora da rede, assim, aqueles que são os que mais a gente tem que conseguir alcançar e incluir. Essas são as nossas 2 primeiras prioridades. A terceira é a promoção da cooperação trilateral. É um tipo de cooperação para o desenvolvimento que a gente acha que ele envolve bastante todos os parceiros envolvidos, né? Então, um exemplo, por exemplo, que o Brasil faz de cooperação ao desenvolvimento seria a nossa Agência Brasileira de Cooperação, junto com a Embrapa, ajudando a promover melhores práticas agrícolas num país na África que tenha um clima parecido com o nosso,
com financiamento vindo de um país europeu ou de um banco multilateral de desenvolvimento. Então, a ideia é justamente essa, você ter 3 parceiros. Um parceiro geralmente provê os recursos, um parceiro provê cooperação técnica e um parceiro é onde vai acontecer a cooperação. A nossa Agência Brasileira de Cooperação faz bastante isso. A gente considera que é uma forma da gente conseguir dar voz a todos os parceiros na cooperação, então a gente foge de uma lógica de um doador e um recebedor, e um vai ter toda a definição da agenda e o outro só vai receber. A gente gosta de envolver todos eles, então foi por isso que a gente resolveu trazer essa prioridade. Inclusive a ABC também fez um evento aqui em Salvador na semana passada, foi uma conferência regional sobre cooperação trilateral juntamente com a Alemanha. Então, aqui na reunião, a gente teve um briefing da ABC sobre essa reunião que a gente teve na semana passada. Como eu disse, a gente está negociando 2 textos aí, os textos ainda estão em abertos, então vai depender bastante do que vai acontecer, não só aqui, mas ao longo das próximas semanas. Os textos ainda não estão fechados, mas a gente quis trazer os delegados aqui para Salvador para mostrar mesmo a realidade brasileira e, como eu disse, mostrar esse senso de urgência de promover essas políticas de inclusão social e de acesso universal ao saneamento básico. Então, foi basicamente isso que fizemos aqui nos últimos 3 dias. Agora, se houver perguntas. Obrigado, Celeste. Então, abrimos para perguntas. Vou começar ali atrás. Estava ali fazendo a anotação de tudo. Primeiro, boa tarde a todos os meus colegas, boa tarde a você e a toda a equipe. Recentemente, eu tive a felicidade de acompanhar um documentário que fala sobre o Bill Gates, a partir do momento que ele saiu da Microsoft e começou a utilizar a fortuna dele para promover algumas mudanças no mundo. Uma das coisas que me chamou a atenção, meu amigo aqui deve ter assistido também, é a preocupação dele em desenvolver mecanismos que permitissem com que aldeias na África tivessem a possibilidade de fazer um tratamento mais adequado aos resíduos sólidos, e isso vai além da questão de saneamento básico. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais como o Brasil, que tem grandes problemas de fazer saneamento básico com dignidade, e vários casos crônicos, históricos, de desvios e corrupção por conta disso. Como é que esse exemplo, e aí como você como diplomata teria a possibilidade de fazer esse paralelo, como é que esse exemplo de um esforço de um indivíduo que ficou bilionário pode ser algo que possa ser abraçado pela comunidade internacional e começar a ser colocado em prática nos países onde há esse problema, esse entrave no desenvolvimento de questões de saneamento básico? Muito obrigada pela sua pergunta, você demonstrou aí muito conhecimento sobre o assunto. É uma parte de toda a presidência brasileira do G20, isso de engajar os atores locais, as comunidades locais. Então, por exemplo, não adianta nada você chegar numa comunidade local e fizer uma cisterna lá, se a cultura daquelas pessoas não inclui uma forma de usar aquela cisterna. Então, até quando eu estava falando de cooperação trilateral também, e não só isso, mas a presidência brasileira do G20 como um todo tem engajado bastante com a sociedade civil, com os governos locais. Aqui a gente está trabalhando bastante próximo também dos governos locais. A ideia de que se todos participam e se sentem donos do processo, é algo que está sendo construído coletivamente, a gente acha que a gente tem mais chance de conseguir fazer algo que seja sustentável e duradouro e mais eficiente. Então, basicamente, é essa que está sendo a nossa orientação aqui. Obrigada. Também, eu queria, você falou, né, que o texto ele ainda não está pronto, vocês ainda estão finalizando. Eu queria entender, basicamente, quais são os pontos mais ou menos tensos, o que é que o Brasil está tentando negociar por agora, e o que é que já, de alguma forma, já é consenso, ou acho que já pode dizer que foi ponto superado nesses 3 dias. Obrigado. Obrigada. Infelizmente, eu não posso dar detalhes de como está acontecendo a negociação. A negociação é a portas fechadas e a gente divulga o texto final uma vez que ele tenha sido acordado, né? Mas, enfim, as delegações estão engajando bem construtivamente com o texto. No de acesso à água e saneamento básico, esse é um em que, basicamente, as diferenças são ali perfumaria,
porque o centro do tema, que é a necessidade de acesso universal de saneamento básico, é algo que já concordamos amplamente, já é aí um dos itens da Agenda 2030. Então, a gente está bastante orgulhoso assim, de como foi recebido pelos membros. Na questão de desigualdades, quando você vai discutir desigualdade e inclusão de minorias, cada país tem a sua perspectiva nacional interna. Em alguns países, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a questão de povos indígenas, de igualdade racial, por causa do histórico de como foi a formação do Brasil, mas não é o mesmo caso de outros países do G20, se você for olhar como eles foram feitos. Então, cada um traz a sua perspectiva nacional aí, o que sempre envolve um esforço de negociação, mas que a gente acha que vamos conseguir construir aí um documento, novamente voltando ao argumento de que todos se sintam parte, todos possam contribuir, cada um com diferentes aspectos baseados nas suas prioridades ali internas, fazer um documento que seja mais rico, inclusive, que não seja só uma perspectiva do Brasil, mas que seja de todos e que também traga uma mensagem mais forte. Boa tarde. O presidente Lula falou algumas vezes já da necessidade de uma nova governança global, né? E ele fala do G20 como uma saída para isso. Ele fala que essa governança global precisa ser mais ampla, mais difusa, menos concentrada. Ao mesmo tempo, ontem, o ministro Silvio Almeida falou que, ok, o G20 é muito importante, essas discussões são muito importantes, mas a gente não pode ficar só na elucubração de ideias, a gente precisa botar em prática, né? Eu quero saber como é que o G20 pode botar em prática. A gente tem falado há muitos anos de metas, de objetivos, mas o mundo segue caminhando por um percurso que a gente não gosta tanto. Como é que a gente pode resolver, colocar isso em prática? Você tem razão e, enfim, inclusive é uma das prioridades da presidência brasileira do G20 esse ano, além da inclusão social e do combate à fome e à pobreza e do desenvolvimento sustentável, é a reforma da governança global e, como eu já tenho dito aqui algumas vezes, para torná-la mais representativa, para a gente conseguir engajar melhor todos os atores envolvidos, dar mais voz ao mundo em desenvolvimento e à comunidade local e à população também. E uma das formas que a gente vai fazer isso vai ser por meio da cúpula do G20 Social, que a gente vai ter a margem da cúpula do G20 em novembro, que a gente vai dialogar com grupos de engajamento e com a sociedade civil como um todo também. Então, a gente está tentando realmente incluir essas vozes para dentro do G20. E, além disso, a gente vai ter um chamado à ação na ONU para tentar reformar a ONU, para torná-la também mais representativa, porque o Brasil também, apesar de a gente achar que elas precisam envolver mais os países em desenvolvimento e as pessoas também, e o presidente Lula realmente diz isso, a gente também acredita bastante nessas instituições. Então, a gente não acha que o G20 deva vir no lugar delas, até porque o G20, no final das contas, é um clube, né, dessas 20 economias. Então, a gente está tentando usar essa plataforma tão grande que a gente está tendo na presidência brasileira, estando na presidência do G20 esse ano, para conseguir levantar essas vozes, conseguir amplificar essas vozes. Então, a gente está usando a presença do G20, de certa forma, como se fosse um megafone para amplificar as vozes aí do mundo em desenvolvimento e da sociedade civil. Obrigado. Alguma pergunta? Fala aqui no microfone, só para... Não querendo pedir para que você se estenda sobre as negociações, mas é que você chegou, na pergunta você tinha comentado sobre a questão da água, a questão do desenvolvimento e a questão da cooperação trilateral. Como é que isso foi discutido por alto? Assim? Na prioridade de cooperação trilateral, a gente não vai ter uma negociação de texto, justamente para a gente também não ficar só no texto e partir para a ação. Na nossa prioridade de cooperação trilateral, a gente vai estabelecer uma forma de contato, de diálogo, assim, entre as agências de cooperação do mundo. Então, a ABC aqui no Brasil, a Agência de Cooperação da União Africana, que a gente está usando bastante essa oportunidade da União Africana ter se tornado membro do G20,
A Agência de Cooperação Americana está aqui também, como eu disse, a Alemanha também nos ajudou, e a ideia é estabelecer um diálogo permanente entre essas agências, para que eles possam conversar, trocar experiências, falar o que deu errado e o que deu certo, para a gente conseguir fazer que mais projetos saiam do papel, a gente conversar junto, trabalhar junto e fazer mais resultados. Então, a gente vai ter também uma iniciativa de promoção de cooperação trilateral, mas que não vai ser negociada, ela vai ser prática mesmo. Bem, última pergunta. Vou aproveitar, vou abusar, né? Fazer duas em uma. Pergunta típica de quem é repórter de futebol, né? Se existe, durante esses diálogos e todas essas conversações, houve algum ponto de distensão, algum ponto de divergência entre todos os participantes. E a segunda pergunta, aproveitando duas em uma, né, para abusar, né? Como o grupo tem enxergado essas questões. Por exemplo, você citou a União Africana, mas é importante lembrar que recentemente nós tivemos 2 países africanos que tiveram problemas seríssimos de golpe de Estado, inclusive grupos entrando em conflito, colocando a população no meio dessa questão. Como é que o grupo enxerga a questão desses países que estão em conflito interno e também a questão da invasão da Ucrânia, considerando que nós temos aí um dos protagonistas desse episódio lá na Ucrânia, um país que não pode ser ignorado do G20. 2 perguntas em uma para abusar de sua boa vontade. Primeiro, só um comentário, já que você falou de futebol, alguns delegados foram ao jogo do Bahia no domingo. Eu disse que eles foram pé frio, eu disse para eles que foram eles que deram azar. Eu falei isso com eles, infelizmente. Tinha um espanhol, então foi... Foi isso, está explicado. Mas sobre a sua pergunta, enfim, a gente tem aí realmente esse conflito que está acontecendo agora na Ucrânia, que ele tem sido uma das grandes divergências que a gente está tendo no G20, e um dos desafios do Brasil é construir essas pontes de diálogo. A gente acredita que o Brasil é um país capaz de construir essas pontes, a gente está trabalhando aí para a gente conseguir trazer consenso no G20, eu não posso antecipar nada agora, a gente vai descobrir como é que vai acontecer na cúpula, né? Então, não tem como a gente prever o futuro, mas a gente está trabalhando para isso e construindo essas pontes de diálogo. Foi uma das divergências que estão nas negociações como um todo. Eu comentei aqui também que outro ponto de divergência é quando a gente fala de inclusão de minorias, existem minorias diferentes em países diferentes, então a gente também está tentando aí trazer de alguma forma essa perspectiva de todos, tentar incluir. Mas o Brasil ainda acredita que o G20 é o principal foro de cooperação econômica e financeira. E a gente tenta se focar nesses temas. A gente acha que, inclusive, uma boa forma da gente conseguir trazer esse diálogo é a gente focar naqueles temas em que a gente é convergente. Todo mundo concorda que a gente precisa ter acesso à água e saneamento. Todo mundo concorda que a gente precisa incluir aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Todo mundo concorda que, se a gente fizer cooperação, a gente vai conseguir trazer resultados melhores para todo mundo. É só uma questão aí de a gente conseguir colocar esse pessoal na mesa para trazer algum benefício aí para todo mundo. Obrigado, Celeste. Obrigado à imprensa presente aqui hoje e nos últimos 2 dias. Acho que a gente teve uma cobertura muito boa dessa reunião em Salvador. Comento que, vocês provavelmente sabem, mas semana que vem, segunda, quinta, no Hotel Estela Maris, tem a reunião do Grupo de Trabalho de Saúde. Também, então, convido vocês a buscar as informações no site do G20 sobre essa cobertura. É isso, obrigado, boa tarde.